E aí pessoal, beleza? Hoje eu vou gravar um vídeo aqui de cinemática, resolvendo algumas questões de vestibulares militares, como Escola Naval, ITA. Mas esse vídeo serve também para as pessoas que vão prestar outros vestibulares como Enem, FUVEST, enfim, né? Porque o intuito mesmo desse vídeo é resolver questões e passar o máximo de ideias, de informações e de conteúdo em cima dos exercícios para que vocês possam usar o conteúdo de maneira mais efetiva e ter um estudo ativo. Beleza? Vamos lá. Questão 1, Escola Naval. 2015. Analise o gráfico abaixo. O trajeto entre duas cidades é de 510 quilômetros. Considere um veículo executando esse trajeto. No gráfico acima, temos a velocidade média do veículo em 3 etapas, certo? Com base nos dados apresentados no gráfico, qual a velocidade média em quilômetros por hora estabelecida pelo veículo no trajeto todo? Então, ele quer qual a velocidade média estabelecida pelo veículo no trajeto todo. Certo. Velocidade média, ΔS por ΔT. Bom, o trajeto entre duas cidades é de 510 km. Ele já deu isso, 510 km. Dividido por ΔT, o intervalo de tempo. Né? Intervalo de tempo que ele demorou durante todo o trajeto. E dessa forma, se vocês olharem o gráfico ali, então aqui, ó, primeiro ele percorreu a primeira etapa ele percorreu T horas em 55,5 km por hora, depois ele percorreu um outro intervalo de tempo em 0 km por hora, ou seja, ele estava parado, depois ele percorreu o restante, em 72 km por hora. Bom, aqui uma propriedade importante de se avaliar, em todo o gráfico de velocidade por tempo, por exemplo, eu tenho um gráfico aqui, ó, que a velocidade vai variando, enfim. A área desse gráfico é a área desse gráfico é sempre numericamente igual ao ΔS, a distância percorrida. Porque matematicamente falando, de maneira correta, o ΔS aqui, no caso, é a integral de V dt. Ou seja, isso aqui simboliza a área abaixo do gráfico. Então, por exemplo, na questão, a gente tem, aqui, ó, então ele percorreu até o instante de T e V, certo? T e V. Aqui era 55 km por hora, aqui está em km por hora e aqui está em horas. Certo? 55,5 e aqui T. Esse ponto. Beleza. Aí, ele ficou parado, porque se a velocidade dele é nula de T até o T mais 2. Quer dizer que ele ficou parado, velocidade nula, durante esse intervalo de tempo. E depois desse intervalo de tempo, até o T mais 6, que ele coloca ali, T mais 6, isso ele percorreu em 72 km por hora. 72 km por hora. Isso. Vírgula zero aqui. Beleza. Então, de acordo com essa propriedade aqui, eu sei que isso aqui, essa área mais essa área é o quanto ele percorreu. Certo? Porque toda a área abaixo do gráfico é o deslocamento, é o ΔS. Se eu sei que o ΔS dele já é 510 km, então eu consigo achar quem é o T a partir disso. Porque, olha aqui, então se eu calcular essa área, a área de um retângulo, base vezes altura, então essa área aqui fica 55,5 vezes T. Beleza, mais essa área aqui, mais essa área aqui, que é a base, essa base é a diferença aqui. Então, se eu tenho T mais 2 menos T mais 6, a diferença daqui até aqui é 4. Porque se eu pego T mais 2 e somo 4, ou seja, daqui até aqui é 4. 4, daqui até aqui é 4. Se eu pego T mais 2 e somo 4, eu chego em T mais 6. Beleza.
Base vezes altura. A altura é 72. Então, isso aqui, essa distância... Então, ó, entenda assim. Então, ele andou uma certa distância. Depois ele parou por um certo intervalo de tempo, uma vez que a velocidade é nula. Depois ele continuou andando. Ao total, essa distância é a distância total que o exercício deu, 510 quilômetros. Então eu vou achar esse t em horas, né? Então nessa equação aqui eu só isolo o t. Beleza, lembrando que esse t é esse aqui, não é o intervalo de tempo total. O intervalo de tempo total é t mais 6. Mas eu preciso achar esse t primeiro. Então esse t deu 55,5 vezes t é igual a 510 menos 72 vezes 4. E aí, isso aqui vai dar 8, 28, 288. 510 menos 288, fica 510 tira 200, fica 310. E aí, 310 menos 88, peraí, 210 menos 88, fica 0, 2, 10, tira 8. 2, beleza, 222, né? Beleza. Certo. E aí, então, t é igual a 222 dividido por 55,5. Beleza, tem que fazer essa conta aqui, então. 222 dividido por 55,5. Tenho uma casa decimal, eu preciso igualar o número de casas decimais. E agora eu esqueço as vírgulas, então eu faço isso aqui, ó. 2.220 dividido por 555, certo? Aí eu tenho que pegar tudo isso aqui, então. Se eu pego 4, 20, deixa eu ver se eu coloco 4 aqui, 20, 22, 22, perfeito. Zero, então isso aqui tudo fica 4 horas. Beleza, só que o intervalo de tempo total é o quanto ele demorou. Né? Então ele saiu no 0 segundos e chegou no destino final em t mais 6. Então esse ΔT é t mais 6, ou seja, 4 mais 6. Esse t mais 6 aqui, ó, que é o ΔT total. Então 4 mais 6 fica 10. 10 horas. Então ele percorreu 510 km em 10 horas. Logo, a sua velocidade média é 51 km por hora. Opa, isso aqui é um lugar. 51 km por hora. Que no caso será a alternativa B de bola. Certo? Então agora vamos para a segunda questão. Próxima questão, AFA 2011. O motorista passeando de buggy pelas areias de uma praia em Natal, Rio Grande do Norte, percorre uma trajetória triangular, que pode ser dividida em 3 trechos, conforme a figura abaixo, um triângulo retângulo, perfeito. Os trechos B e C possuem o mesmo comprimento, então a gente já sabe aqueles ângulos ali do triângulo retângulo, mas as velocidades medidas desenvolvidas nos trechos A, B e C foram respectivamente V2V e V. A velocidade escalar média desenvolvida pelo turista para percorrer toda a trajetória triangular vale. Ele quer a velocidade média desenvolvida pelo turista para percorrer toda a trajetória triangular. Beleza. Então, ó, V, a velocidade média, né, é ΔS sobre ΔT. Você precisa do ΔS e do ΔT. Perfeito. E por que eu falei aquela história dos ângulos? Porque aqui eu tenho um triângulo retângulo, né? Um triângulo retângulo. Vamos supor que esse lado é igual a esse lado, né? Onde aqui é B, aqui é C. Desculpa, ao contrário. Aqui é C, aqui é B e aqui é A. Perfeito, as trajetórias. Os trechos A, B e C, perfeito. E como ele falou que esse trecho é igual a esse trecho, então eu sei esses ângulos aqui. Né? Então aqui é 45 graus, enfim, aqui é 45 graus também. Para que o tamanho dos trechos sejam iguais. Por isso que eu falei que a gente já sabe os dois outros ângulos. Certo? Beleza, mas as velocidades medidas... os trechos B e C possuem o mesmo comprimento, mas as velocidades médias desenvolvidas nos trechos A, B e C foram respectivamente. Então aqui,
Eu vou chamar esse, então aqui, ó, esse aqui é o nome do trecho, né? Mas então eu vou chamar essa distância aqui de D, essa distância aqui de D, né? Que aqui é o nome do trecho, mas o trecho mede D, metros, enfim. E aqui, eu já sei, né? Porque eu posso fazer um Pitágoras aqui, ó. Então, esse lado aqui fica medindo, vamos chamar esse lado de Azinho, supondo que a gente não sabe. A gente faz o Pitágoras, A quadrado é D quadrado mais D quadrado. Então eu sei que A, se eu fizer as devidas operações, né, é a raiz quadrada de 2D quadrado, ou seja, A é a raiz de 2 vezes D. Então A é D raiz de 2. Beleza. A é D raiz de 2. Que é diagonal de um quadrado. Só fiz isso só para mostrar mesmo, mas isso aqui é bem conhecido, lógico. Beleza, então eu sei as distâncias, mas aí ele falou que as velocidades médias medidas nesses trechos foram diferentes, né? E ele deu, em A velocidade média medida foi V. Em B, a velocidade média medida foi 2V. E no trecho C, a velocidade média medida foi V. Foi V. Ou seja, então aqui, ó, se eu pego só esse trecho aqui, o que eu tenho? Eu tenho, ó, por exemplo, a velocidade média desse trecho é V, que é igual à distância que ele percorre, raiz de 2 vezes D, dividido pelo intervalo de tempo. Então eu vou chamar ele do tempo no trajeto A. Beleza. Com essas duas informações, eu tenho que a velocidade média medida foi 2V, né? Repetindo sempre essa mesma forma, velocidade média ΔS sobre ΔT. 2V é igual a distância que ele percorreu, então é D, dividido pelo tempo que o cara percorre em B. E aqui, né, com essas duas informações aqui, eu tenho que a velocidade média medida no trecho C é V, que é igual a ΔS, que no caso é D, dividido pelo tempo em C. Você concorda que o tempo total para que o bug percorra a trajetória triangular toda, ter o tempo em C mais o tempo em D, em B mais o tempo em A, independente se ele vem daqui para cá ou daqui para cá, enfim, para que ele percorra toda a trajetória triangular, o tempo gasto total é o tempo que ele gasta aqui, mais o tempo que ele gasta aqui. Esse tempo total é a soma dos três tempos. E o ΔS é a soma das distâncias. Então, essa soma das distâncias. D mais raiz de 2D. Então, fica 2D mais raiz de 2D, que é o ΔS total que ele percorre. E o intervalo de tempo, isso aqui é TA mais TB mais TC. Beleza? Então, eu só vou isolar os TA, TB e TC aqui embaixo. Então, daqui eu consigo isolar TA. Então, eu já vou isolar TA. Então, eu já vou colocar aqui, ó, ΔT igual ao TA. O TA é raiz de 2D sobre V. Né? Aí, eu tenho que somar com TB mais o TB. Eu isolo aqui. TB é D sobre 2V mais o TC. Quem é TC? TC é D sobre V. Perfeito. Então, eu tenho que fazer essa soma aqui. Eu posso multiplicar aqui por 2, aqui por 2. Eu posso multiplicar aqui por 2, aqui por 2. Certo? Então, aqui eu tenho 2 raiz de 2D mais 3D dividido por 2V. Por 2V. Posso deixar o D em evidência aqui. Então, esse ΔT total é o D em evidência vezes 2 raiz de 2 mais 3 sobre 2V. Beleza? Então, eu volto para essa primeira equação aqui. A velocidade média é igual a... aqui eu posso colocar o D em evidência também. Então, D vezes 2 mais raiz de 2. Dividido pelo ΔT total, que eu já descobri aqui. D vezes 2 raiz de 2 mais 3 dividido por 2V. Esse D corta com esse D. Fazendo isso aqui, eu pego a primeira fração e deixo ela normalzinho. 2 mais raiz de 2, né, dividido por 1. Multiplico pelo inverso da segunda fração. 2V que divide, né, aí esse cara vai multiplicar aqui embaixo, porque é o inverso da primeira fração. Né? Então, eu posso apagar isso aqui, fica 2 raiz de 2, né, aqui ó, mais 3. Beleza, então a velocidade média fica sendo 2 vezes 2 mais a raiz de 2 dividido por 2 raiz de 2 mais 3 vezes V.
mas provavelmente, né, ele não quer essa raiz, né, no denominador. Então eu tenho que tirar essa raiz do denominador. Então vou fazer uma radiciação. Então para isso eu vou multiplicar em cima e embaixo por 2 raiz de 2 menos 3. Então aqui, ó. Aí nesse caso a velocidade média será 2 vezes 2 mais a raiz de 2 vezes, certo? Isso. Daqui, ó, dividido por 2 raiz de 2 mais 3. Multiplica em cima e embaixo por 2 raiz de 2 menos 3. Né? Assim eu não vou estar mudando o resultado, eu só vou estar colocando de forma diferente. O V tem que estar aqui, né? Só vou estar colocando de forma diferente, mas não vou estar mudando o resultado. Se eu faço esse produto aqui, é o produto da soma pela diferença, né? Que é um produto notável. Então, beleza. Aqui em cima eu já posso colocar aqui dentro, né? Isso aqui vai ficar 4 mais 2 raiz de 2 vezes 2 raiz de 2 menos 3. Só fiz essa distributiva aqui primeiro e copiei esse. Dividido. Aqui fica o quadrado do primeiro. O quadrado desse cara vai ser 4 vezes 2 menos o quadrado do segundo, menos 9. Menos 9. O produto da soma pela diferença é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Né? Isso. Agora menos b quadrado é mais b vezes... Perfeito. Então eu fiz o quadrado do primeiro, 4 vezes 2, menos o quadrado do segundo. Beleza. Então aqui fica 8 menos 9 menos 1. 8 menos 9 menos 1. Beleza, vezes v. Certo? Aí eu posso passar eu posso multiplicar em cima e embaixo por menos 1. Se eu multiplico embaixo por menos 1, menos com menos vira mais, então isso aqui virou mais 1. E agora eu tenho que multiplicar o menos em cima. Só que para eu multiplicar o menos em cima, eu posso aplicar o menos aqui ou aplicar o menos aqui. Eu vou aplicar o menos aqui. Né? Então, eles só vão trocar de lugar, né? Porque lembra, eu multipliquei por menos 1 embaixo, menos com menos virou mais. Agora eu vou multiplicar o menos 1 em cima, só que eu vou aplicar ele aqui. Então, eu terei o quê? 3 menos 2 raiz de 2. Menos 2 raiz de 2, perfeito. E agora é só fazer isso aqui. Velocidade média é igual. Agora tem que fazer distributiva mesmo. 4 vezes 3, 12. Menos 8 raiz de 2. Menos 8 raiz de 2. Mais 6 raiz de 2. Mais 6 raiz de 2. Menos 2 vezes 2, 4. E aí raiz de 2 vezes raiz de 2 fica 2. Isso aqui ficou 8, menos 8. Isso aqui tudo vezes V. Velocidade média fica 12 menos 8, 4. E aí menos 8. Menos 8 raiz de 2, mais 6 raiz de 2, menos 2 raiz de 2. Isso aqui vezes V. E provavelmente ele coloca 2 em evidência. Deixa eu ver as respostas. Não, ficou certinho isso aqui mesmo. Velocidade média é 4 menos 2 raiz de 2 vezes V, que nos dá a alternativa B de dado. Certo? Viu? Uma questão de... Só envolveu uma fórmula, né? Isso aqui é uma questão de movimento uniforme. Mas ele pode envolver, né, outras coisas da matemática e pode te fazer usar bastante trabalho algébrico. E isso se torna uma questão trabalhosa, mas de física mesmo é só isso aqui. Velocidade média de delta S sobre delta T. Por isso que é legal fazer essas questões assim, um pouco mais avançadas, para quem não quer vestibulares militares, porque eles te forçam a você se acostumar com essa linguagem matemática. Né? E perfeito. É isso aí, pessoal. Valeu. Aí, pessoal, próxima questão. Vamos lá. ITA 2001.
uma partícula, partindo do repouso, percorre no intervalo de tempo t uma distância d. Os intervalos de tempo seguintes, todos iguais a t, as respectivas distâncias percorridas são iguais a 3d, 5d, 7d, etc. A respeito desse movimento, pode-se afirmar que, aí ele dá as alternativas ali, a distância da partícula desde o ponto em que inicia seu movimento cresce espontaneamente com o tempo, a velocidade da partícula cresce exponencialmente com o tempo, a distância da partícula desde o ponto em que se inicia o movimento é diretamente proporcional ao quadrado, ao tempo elevado ao quadrado, a velocidade da partícula é diretamente proporcional ao tempo elevado ao quadrado, ou e nenhuma das opções acima está correta. Beleza? Então, a primeira coisa que a gente percebe aqui é, vamos primeiro, né, colocar no quadro a situação que ele deu. Então, a partícula a partir do repouso percorre um intervalo de tempo t uma distância d. Então, por exemplo, ela percorreu uma distância d no intervalo de tempo t. Depois, nesse mesmo intervalo de tempo, né, ele percorre 3d. 3d. Depois, nesse mesmo intervalo de tempo, t, ele vai percorrer 5d. Então, vai ser bem grande. Então, eu vou só colocar aqui, né, imaginando que isso aqui é 5d. No mesmo intervalo de tempo t. Depois, ele percorre 7d no intervalo de tempo t. Certo? Vamos primeiro supor que isso aqui é um movimento uniformemente variado. Né? Vamos primeiro supor que isso aqui é um movimento uniformemente variado. Se isso é um movimento uniformemente variado, então existe uma aceleração que é constante. Certo? E aí a gente sabe todas as demais fórmulas do movimento uniformemente variado. Né? Velocidade é v0 mais a vezes t, né? Porque a velocidade varia linearmente com o tempo, porque tem uma aceleração constante. Beleza. A equação horária da posição, S igual a S0, mais V0 vezes T, mais A T quadrado, sobre 2. Ou a equação de Torricelli, V quadrado é V0 quadrado, mais 2 vezes A vezes ΔS. Enfim, eu só anotei as informações, a gente vai supor isso aqui. Beleza, se a gente supor isso, vamos lá. Então, supondo isso, a gente sabe que quando no cronômetro, né, aqui é o início, certo? É o início. Então, quando no cronômetro passa t minutos, enfim, t segundos, a posição dele tem que ser d, né? Então, aqui, ó, é a posição. O S dele tem que ser d. Esse S aqui tem que ser d. O S0 é 0. Beleza, a velocidade inicial ela é nula já, então eu já posso, né, porque ele parte do repouso. Partindo do repouso, perfeito. E aqui a aceleração, a gente supõe que é uma aceleração constante. Então tá, se a gente supõe que é um movimento uniformemente variado, ele tem que ser isso aqui. Ou seja, quando a posição S dele tem que ser igual a D, quando o intervalo de tempo for T. Ou seja, esse S que é igual a esse D, é igual a esse 0, o S0 é 0, eu já posso colocar aqui como 0. Isso aqui é igual então a A vezes T quadrado sobre 2. Ou seja, então, A vezes T quadrado sobre 2 é D. Guarda essa informação. Beleza. E aí, continuando, vamos analisar, né? Quando o intervalo de tempo for 2t, você concorda que ele vai estar aqui? Então, o S dele é quanto? D mais 3d, ou seja, 4d. E por que eu estou considerando esse intervalo de tempo? Porque para que ele chegue nessa posição, ele teve que percorrer isso aqui no intervalo de tempo t, e ele percorreu isso aqui no mesmo intervalo de tempo t. Ou seja, quando ele está aqui, o cronômetro dele marca t mais t, ou seja, 2t. Então, a posição S', né? Aqui, ó, essa posição S' é 4d, porque a distância da origem dele é o quê? D mais 3d. Então, é 4d. Isso aqui tem que ser igual a essa fórmula aqui, né? S0 é 0, V0 é 0 também, mais, então, isso aqui fica A vezes o tempo. Só que o tempo decorrido não é mais t, igual eu fiz aqui. O tempo decorrido é 2t. Então aqui entra 2t ao quadrado, porque nessa fórmula aqui, esse tzinho é o tempo decorrido. É porque pode ter ficado meio confuso, porque aqui eu usei t e na fórmula tem o t, mas esse t da fórmula é o tempo decorrido. E aqui é o tempo desse trajeto e esse aqui é o tempo desse trajeto. Mas enfim, então o tempo decorrido para ir do início até essa posição S', que equivale a 4d, é 2t. Beleza? 2t dividido por 2.
Perfeito. Então, isso aqui, então essa posição S', ela tem que dar 4D, né? A gente vai verificar se isso de fato dá 4D. Então, ó, como que eu vou verificar isso aqui? Eu faço o quadrado desse cara aqui, então vai ficar A vezes 4 vezes T quadrado sobre 2. E isso aqui é quanto? É 4, eu não vou cortar, fica vendo? É 4 vezes A vezes T quadrado dividido por 2. Mas eu sei, né, que A vezes T quadrado sobre 2 é D, então isso aqui é D. Ou seja, então a posição S' deu 4D, como a gente supôs aqui. E, você está vendo? Então, se a gente supõe que esse movimento é um movimento uniformemente variado, tudo dá certo, certo? As grandezas batem, as posições, né? Bom, tudo fica certinho, né? Então essa posição S' de fato é 4D, como a gente queria que fosse, né? Se a gente supõe que isso aqui é um movimento uniforme, a gente sabe que não pode ocorrer, né? Porque no mesmo intervalo de tempo ele está andando mais do que deveria, se fosse um movimento uniforme. Então, né, como na física, assim, na parte de cinemática, a gente aprende mais movimento uniforme ou um movimento uniformemente variado, supor um movimento uniformemente variado para essa questão é intuitivo. Não é tipo que eu tirei essa carta da manga do nada. Não, porque é aquele negócio que eu falei. Quanto mais a gente vai fazendo questão, a gente vai pegando as manhas. Na física, quando você estuda cinemática, você estuda mais MU, né, que é o movimento uniforme, movimento uniformemente variado. Então, se você estudar mais esses dois, você testa aqui os dois. Aqui de cara, a gente sabe que não dá nem para supor que é o MU, porque no mesmo intervalo de tempo ele percorre D. Aí depois, nesse mesmo intervalo de tempo, ele percorre 3D. Era para ele ter percorrido D, se fosse MU. Então, o movimento uniforme já é descartado. A gente supõe o outro movimento que a gente aprende, né, muito na física, na cinemática, que é um MUV. Entendeu? Então, supor que é um MUV não é uma coisa tirada tipo, uma coisa extraordinária. Não, é só você usar os conhecimentos que você sabe e tentar aplicar no exercício, né? Ele não falou em nenhum momento que era um movimento uniformemente variado, mas como pela nossa bagagem, pelo nosso conhecimento, assim, a gente sabe que na cinemática os dois principais movimentos é MU e MUV, a gente supõe e dá tudo certinho. Vamos só continuar para ver para provar mais, né? Mais ainda. Então, quando o intervalo de tempo é T mais T mais T, ou seja, 3T, ele tem que estar nessa posição, concorda? Essa posição S2'. E pelo enunciado, essa posição S2' é igual a quanto? Qual a distância daqui até aqui? D mais 3D mais 5D, ou seja, 9D. Então a gente vai ter que verificar se, supondo que é um MUV, a gente chegue nesse ponto como sendo 9D. Então vamos lá, eu vou fazer aqui, ó, S2'. S2', eu estou supondo que é um MUV. Então beleza, S2', S0 que é 0, mais V0 que é 0. Né? Então aqui, mais A vezes o tempo decorrido. O tempo decorrido é quanto? T mais T mais T, 3T. 3T ao quadrado sobre 2. Isso aqui, eu vou só abrir o quadrado aqui, né? Vai ficar 9 vezes A vezes T quadrado sobre 2. Mas a gente já viu, né? A gente já fez previamente que D é A T quadrado sobre 2. Então isso aqui, ó, A T quadrado sobre 2 é D. Então, supondo de novo que é um MUV, a gente chegou que essa posição deu 9D, ó, 9 vezes D, 9D, assim como o exercício disse. E se a gente testar para a próxima, né, porque depois ele percorre 7D no intervalo de tempo T. Se a gente testar para a próxima posição, a gente vai ver que também dá certo. Então, né, a gente prova que isso aqui é um MUV. Aí a gente vai para as alternativas da questão. Aí ele fala, a distância da partícula desde o ponto em que inicia seu movimento cresce exponencialmente com o tempo? A distância não cresce exponencialmente com o tempo. Ela cresce de uma forma quadrática com o tempo, né? Ela cresce de uma forma quadrática, porque resumindo isso aqui, tem muitos cortes aqui. Mas resumindo isso aqui, era para ficar assim, ó. S, né, que é a posição, ou aqui, ou aqui, ou aqui, ou em qualquer outro lugar, né? S tem que ser igual a T quadrado sobre 2.
Ele não cresce de forma exponencial com o tempo. Então, tá errado. A velocidade da partícula cresce exponencialmente com o tempo. Não, a velocidade da partícula cresce linearmente com o tempo, porque isso aqui é uma função do primeiro grau. A distância da partícula, aí a alternativa C agora, a distância da partícula cresce desde o ponto em que inicia seu movimento é diretamente proporcional ao tempo elevado ao quadrado. Sim, diretamente proporcional, porque concorda que essa aceleração é constante. Então essa aceleração dividida por 2 também é uma constante, então isso aqui é uma constante k. Ou seja, S é uma constante k multiplicado por t quadrado. Ou seja, a posição ela é diretamente proporcional ao tempo ao quadrado. Né? Então a alternativa certa é a C. Opa, a alternativa certa é a C. De casa. Aí, só verificando a D, a velocidade da partícula é diretamente proporcional ao tempo elevado ao quadrado. Não. A velocidade, ela seria, né, proporcional aí a t elevado a primeiro, que é uma função do primeiro grau. Ou a alternativa E, nenhuma das opções acima está correta, mas não. Então a alternativa C que está correta mesmo. Valeu, hein? Bora, próxima questão. ITA 2003. A partir do repouso, uma pedra é deixada cair da borda no alto de um edifício. A figura mostra a disposição das janelas com as pertinentes alturas H e distâncias L, que se repetem igualmente para as demais janelas, até o térreo. Certo? Se a pedra percorre uma altura H da primeira janela em t segundos, quanto tempo levará para percorrer em segundos a mesma altura H da quarta janela? Despreze a resistência do ar. Aí, então, ele quer o tempo que a pedra percorre a quarta janela em função de t. Por que em função de t? Porque as alternativas têm várias letras, várias constantes, né? Que é L, H, raiz quadrada, e vezes t, ou seja, que é em função desse t. Então, o primeiro passo é descobrir esse t. E esse t é justamente o tempo que demora para a pedra percorrer a primeira janela. Ou seja, então, vamos imaginar que a pedra está aqui, ela está no topo ali, né? Então ela vai percorrer primeiro uma distância L, até chegar à primeira janela, né? Então ela percorre primeiro uma distância L, aí depois uma distância H. Beleza, então quando a pedra está aqui, ó, bom, aqui a pedra tem velocidade inicial igual a zero. Então, quando a pedra está aqui, ó, por exemplo, a base dela está... Deixa eu fazer um desenho melhor. Quando a pedra está aqui, a base dela está aqui. Aí, então, para que ela percorra H, a base dela vai ter que estar aqui embaixo. Aqui, ó. Então, deixa eu arrumar aqui. Beleza. Então, o intervalo de tempo que demora para ela passar daqui para cá é t. Lembra, eu vou ter que achar esse t, porque eu quero a minha resposta em função desse t. Então eu tenho que achar quem é esse t para que eu coloque na minha resposta no final. Né? Então isso é uma coisa meio que intuitiva também, conforme você vai fazendo bastante questões, você percebe que como a resposta quer o tempo da quarta janela em função de t, você vai ter que achar esse t. Então eu posso começar por aqui a questão, ou posso começar pelo final, ou posso começar por aqui, mas de qualquer forma eu vou ter que ter a fórmula desse t. Né? Porque as respostas estão em função desse t. Então, beleza. Aqui a gente sabe que a gravidade está atuando, ou seja, se a gravidade está atuando, ela é a aceleração que atua sobre o corpo. Ou seja, o corpo está sujeito a uma aceleração constante, certo? Que é a própria gravidade. E todo movimento onde a aceleração é constante é um movimento uniformemente variado. Certo? Já sei que é um movimento uniformemente variado. Então eu vou usar as fórmulas do movimento uniformemente variado. Primeiro eu vou usar a Torricelli. Né? Porque, bom, aqui, ó, quando o corpo ele chega aqui, né, concorda que depois que ele percorrer uma distância L, ele vai chegar aqui com uma velocidade V. E ele vai estar aqui com uma velocidade V'. V'. Certo? Então, eu posso falar que essa velocidade V, ó, usar a Torricelli. V quadrado é igual a V0 quadrado, mais duas vezes a aceleração, que no caso é a gravidade, vezes o ΔS. Beleza. Essa velocidade V aqui, né? Essa V
é justamente essa velocidade, V0 é zero, isso aqui fica zero. 2 vezes a gravidade vezes ΔS. O ΔS é o L. Né? Esse ΔS é L. Então, V quadrado é 2GL. Isso significa que V é a raiz quadrada de 2 vezes G vezes L. Certo? Só passei raiz quadrada de ambos os lados. Beleza, então eu guardo essa informação, essa velocidade aqui. Agora vamos descobrir essa outra velocidade V duas linhas. Vou usar a mesma questão de Torricelli. Então aqui, ó, posso falar que V duas linhas ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes G vezes ΔS. Beleza, então V duas linhas ao quadrado é igual a V. Aí eu posso, ó, se eu partir dessa posição, eu vou considerar que V0 é V e o ΔS é só H. Se eu partir dessa posição aqui, inicial, eu vou considerar que V0 é 0 e o ΔS é L mais H. Eu vou considerar essa posição. Então a posição final de V' é essa aqui, a posição inicial é essa aqui. Então nessa posição o V0 é 0 e daqui até aqui ele percorreu L mais H, ou seja, ΔS é L mais H. Então V duas linhas ao quadrado é igual a 2 vezes G vezes L mais H. L mais H. Tá meio fraco essa caneta preta? Mas beleza, então daqui eu já consigo tirar aqui V duas linhas é igual a raiz quadrada de 2 vezes G vezes L mais H. Certo? Aí eu guardo essa informação aqui. Guardo essa informação. Certo? Agora, eu vou ter que descobrir, lembra que eu vou ter que descobrir esse tempo aqui, né? Beleza, então eu posso usar, então aqui eu usei Torricelli, aqui eu usei Torricelli, mas dentre as fórmulas do movimento uniformemente variado tem a própria equação horária da velocidade, porque a velocidade muda linearmente com a aceleração, né? Então V é V0 mais gravidade, que é a aceleração, vezes t, certo? Beleza, esse V eu vou considerar como esse V', porque esse V eu considero de alguma posição, então eu considero a posição final. E esse V inicial eu vou considerar dessa posição aqui, certo? E por que eu considero essa posição e essa posição? Porque o tempo não é esse t não é um intervalo de tempo entre essa posição e essa posição, por isso que eu pego os dados dessa posição e os dados dessa posição. Então esse V final é V duas linhas, e V duas linhas é isso aqui. Então coloca raiz quadrada de 2G vezes L mais H é igual a velocidade nessa posição inicial, que é V, e V é raiz quadrada de 2GL. Perfeito. Mais a gravidade vezes esse tempo t aqui. Então agora eu vou ter que isolar t. Beleza, então eu pego esse cara aqui, passo subtraindo, né? Vou ter raiz quadrada de 2g vezes L mais H menos a raiz quadrada de 2gl. Isso aqui é g vezes t. G vezes t. Eu posso colocar a raiz quadrada de g em evidência, certo? Porque isso aqui eu posso escrever como, ó, raiz quadrada de 2g vezes a raiz quadrada de l. Porque quando eu multiplico as raízes quadradas, eu mantenho a raiz e multiplico o que está dentro. Se eu posso fazer isso na ida, eu posso voltar, certo? Então isso aqui é a mesma coisa que isso aqui. E isso aqui também, ó. Isso aqui é a mesma coisa que a raiz quadrada de 2g vezes a raiz quadrada de l mais h. Certo. Aí, bom, isso aqui da mesma forma, né? Eu posso escrever dessa forma aqui, né? Quando eu multiplico as raízes quadradas, eu mantenho a raiz e multiplico o que está dentro, né? Perfeito. E aí dessa forma, com essa multiplicação, né? Aqui entre os dois é menos, tá vendo? Entre os dois é menos. Esse menos aqui, esse não tem aqui. Então dessa forma eu consigo colocar esse fator em evidência, né? Porque quando eu tenho um fator vezes algo menos o mesmo fator vezes algo, eu consigo colocar esse fator em evidência. Beleza? Então eu tenho aqui, ó, raiz de 2g vezes a raiz de L mais H menos a raiz de L.
Isso aqui igual a G vezes T, né? Enfim. E aí, esse G está multiplicando, passa dividindo. Dividido por G igual a T. Eu descobri esse tempozinho aqui. Agora, eu tenho que descobrir o que o exercício realmente quer é o tempo lá que demora para a pedra percorrer a quarta janela. Então agora a gente precisa de calma e vamos pensar. Não vou desenhar aqui da primeira até a quarta, mas vamos imaginar que aqui está a quarta janela. Imaginar que aqui está a quarta janela, então aqui está H. Então tá. Para que a pedra percorra a quarta janela, vamos dizer que essa aqui é a quarta janela. Aqui é a primeira janela. Primeira e aqui é a quarta. Beleza. Então ela tem que estar aqui, né? A base dela está aqui, depois a base dela vem para cá. Beleza. Então esse é o intervalo de tempo que demora para ele percorrer isso aqui, é T'. Certo? Mas você lembra que o prédio, né, ele vai tendo as respectivas alturas. LH. LH, LH, eu só não desenhei tudo aqui, mas vamos imaginar que isso aqui é a quarta janela. Beleza. Então, eu quero esse tempo T'. Esse tempo T' eu vou descobrir da mesma forma que esse T, fazendo 2 Torricellis, depois usando essa equação horária da velocidade e isolando o T. Né? Eu vou fazer a mesma coisa. Então, vamos supor que aqui, quando ele está lá, assim, em cima ali da quarta janela, ele está com uma velocidade 3 linhas. Aqui eu coloquei 2 linhas, eu poderia ter colocado uma linha, mas enfim. E aqui ele vai estar com uma velocidade Vzão. Vou colocar para não ficar com um monte de linha, Vzão. Uma velocidade Vzão. Certo? Lembrando que isso aqui é a quarta janela. Lembrando que uma janela tem embaixo da outra, né? Então, tem a primeira, tem a segunda, tem a terceira, tem a quarta, tem a quinta, enfim. Mas eu quero a quarta janela. Beleza, então para essa velocidade V3', eu vou fazer também de novo Torricelli. Então aqui, ó, V3' ao quadrado é igual a V0² mais 2 vezes a gravidade vezes ΔS. Eu vou usar os mesmos 2 Torricellis, igual eu fiz para descobrir o tempo T, só que agora eu quero T'. Beleza, então esse V0 eu não vou considerar a partir de outras posições aqui, eu vou considerar a partir dessa posição inicial. Né? Então aqui, ó, essa posição inicial, aí ele vai percorrer a primeira janela, a segunda janela, a terceira janela, até que chega na quarta janela. Então esse V0, todas as posições iniciais que eu vou considerar são do topo, não de outras posições intermediárias, mas do topo. Então o V0 no topo é 0. Né? Esse V', as posições finais que eu vou considerar, logicamente que é essa. Certo? Beleza. Gravidade e o ΔS. O ΔS não é o S final menos S inicial. Certo? Por isso que você tem que definir bem quem é a sua posição inicial e quem é a sua posição final. O ΔS, ele é o S final menos S inicial. O S inicial eu estou considerando aqui em cima. E o S final eu estou considerando aqui, ó. Beleza, então a posição final. Né? Então aqui, ó. O cara começa aqui, eu vou fazer um desenho menor aqui, né? Ele chega até aqui, ó. Aqui é a posição da quarta janela, que é isso aqui, e esse aqui é a posição do topo do prédio. Certo? Beleza. Aí, então, o S final é esse e o S inicial é esse. Beleza, o S inicial é 0. Certo? Então, daqui até aqui, que é essa diferença, ele percorreu quanto? Então, ó, quando ele percorre uma janela inteira, ele percorre H. Até ele chegar à quarta janela, ele percorreu 3 janelas inteiras. Certo? Então ele percorreu a primeira, a segunda e a terceira. Então ele percorreu 3H. Mas ele percorreu quantos L's agora? Aí, imagina, ele percorreu um L até chegar na primeira. Depois ele vai percorrer mais outro L para chegar na segunda. Mais outro L para chegar na terceira janela. Né? Então, só deixa eu esquematizar aqui. Então, é como se ele percorresse L e chegou na primeira janela. Depois ele percorreu L, chegou na segunda janela. Depois ele percorreu L, chegou na terceira janela. Isso aqui é a terceira, porque primeira, segunda e terceira janela. Isso. Ele percorreu L e chegou na quarta janela. Então, opa, isso aqui é um L. Então, o quanto ele percorreu de L? 3L. Ou seja, a distância da posição final até a posição inicial é justamente L mais H, que é a primeira janela. L mais H, L mais H, L mais H.
Quer dizer, ele não percorreu H aqui ainda, porque ele está aqui nesse topo, né? Então, a distância daqui até aqui é o que? São 3 janelas, 3H e 4 L's, na verdade. 4 L's. Então, são 3 janelas e 4 L's. Isso. Essa posição. Então, o V' ao quadrado fica 2 vezes G vezes ΔS, que é 3H mais 4L. Perfeito. Então, V3' é a raiz quadrada de 2G 3H mais 4L. 3H mais 4L. Perfeito. Esse é o velhinho. Agora tem que descobrir esse outro Vzão aqui, certo? Então, vamos lá. Esse Vzão, de novo, vou usar a torre Thierry. Ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes G vezes ΔS. Beleza, esse V ao quadrado é nessa posição. Esse V0 é da posição inicial, daqui, né? Então no início era 0. Beleza, esse ΔS, de novo, é S final menos S inicial. Mas eu tenho que definir bem agora quem é o meu S final. Meu S inicial continua sendo aqui, uma vez que eu usei a velocidade inicial sendo aqui. Certo? Então meu S final é aqui. S final. Beleza. Então, a única diferença desse S final para esse novo S final é que eu vou ter mais uma janela inteira percorrida. Né? Porque esse S final, ele percorreu até o topo da quarta janela. Agora, esse S final, ele percorreu mais uma janela inteira. Ou seja, esse ΔS aqui, ele é 4 L's, né? 4 L's mais uma janela. Quer dizer, 4 L's mais 4 janelas. É uma janela a mais do que esse aqui. Eu quis dizer isso, que é uma janela a mais do que esse aqui. Então é 4H. Porque nesse caso ele percorreu 3 janelas. Aqui ele vai ter percorrido a quarta completa. Então vai ser uma janela a mais. Perfeito. Então se eu isolar esse cara aqui, V quadrado é 2G 4L mais 4H. Então esse Vzão aqui ao quadrado, Vzão é a raiz quadrada de 2G vezes 4L mais 4H. Certo. Então, eu já tenho essas duas informações. Agora eu vou usar essa equação aqui de novo, né? Primeiramente eu usei com T para descobrir esse T. Agora, como eu quero T', eu vou usar essa equação, mas respectivamente a T'. Beleza, então eu vou manter essa informação aqui, porque o T a gente vai precisar. Mas eu vou só apagar aqui. Beleza. Agora, beleza, eu vou usar essa mesma equação. Então, nessa posição final agora eu vou considerar essa aqui, e essa posição inicial eu vou considerar agora essa aqui. Por quê? Porque o meu T que eu quero é o T', que é justamente respectivo a essa e essa posição. Perfeito? Então, o V final é esse cara aqui, que é o maior. Então, raiz quadrada de 2 vezes G 4L mais 4H é igual a raiz quadrada, aí V0. O V0 é dessa posição aqui, né? Beleza, que é o V3', 2G 3H mais 4L. Perfeito. Mais G vezes T'. Só vou meio que passar aqui, ó, para não confundir. G vezes T', né? Porque agora eu quero descobrir T', então eu vou ter que isolar T' aqui. Então, de novo, eu passo esse cara para cá, né, subtraindo, e eu posso, né, igual eu mostrei antes, colocar o raiz de 2 vezes G em evidência. Então, eu posso colocar isso aqui, ó, raiz quadrada de 2G vezes raiz quadrada. Eu vou primeiro copiar esse cara aqui. Então, 4L mais 4H menos a raiz quadrada de 3H mais 4L. Isso, então eu só peguei esse cara e passei para cá. Olha, veja,
Se eu pego esse cara se eu pego esse fator e esse parêntese e aplico a distributiva, eu vou chegar na mesma expressão. Ó, se eu pego esse raiz de 2g isso e multiplico por esse cara aqui, eu vou chegar nessa expressão aqui. Esse cara tá depois do igual, né, positivo. Quando ele passa para cá, ele vai ficar negativo. Ou seja, quando eu pego esse vezes esse, eu vou ter esse mesmo cara, né, desse lado aqui, só que negativo. Né? Por isso que eu tenho menos aqui. Quando eu faço esse vezes esse aqui. Perfeito. Então isso aqui é igual a g vezes t. G vezes t'. Perfeito. Então agora eu posso passar o g dividindo, né? Tá multiplicando ali, eu passo o g dividindo. Divido aqui por g. Beleza, só que se você olhar nas alternativas, não tem nada com gravidade. O que eu vou ter que fazer agora? Eu vou ter que isolar raiz quadrada de 2g dividido por g aqui, né, e depois substituir aqui. Por isso que foi importante achar o tempo, t. E também na resposta final, né, tem que ter t'. E nessa resposta aqui não tem t'. Então por isso que eu vou usar essa equação aqui agora. Então, eu vou ter dessa equação aqui, tipo assim, na resposta final eu sei que não pode aparecer gravidade. Então dessa equação aqui eu vou isolar raiz quadrada de 2g sobre g. Bem. Vou isolar isso aqui. Aqui eu já posso apagar tudo de boa. Isso. Aí, então daqui eu vou isolar. Então eu tenho aqui, ó, raiz quadrada de 2g sobre g é igual a t, né? Aí esse cara está multiplicando e vai passar dividindo. Dividido por raiz quadrada de L mais h menos a raiz quadrada de L. Perfeito. E agora esse fator todo aqui, ó, tá vendo que ele se repete aqui? Então no lugar desse fator aqui, eu vou colocar esse aqui. Porque aí sim, na minha resposta final de t' vai aparecer o t. Beleza, então, para finalizar aqui, ó, então eu vou ter que t', só vou inverter a ordem, mas t' é igual a esse fator que eu vou copiar primeiro, né? Raiz quadrada de 4L mais 4H menos a raiz quadrada de 3H mais 4L, beleza? Vezes esse fator, mas como esse fator é isso aqui, eu vou colocar esse cara aqui agora, vezes t dividido, né, porque se ele está dividindo t, ele vai dividir tudo também. Raiz quadrada de L mais H menos a raiz quadrada de L. Perfeito? Então essa sim é a resposta. Aí ele pode só ter feito colocado o 4 em evidência, ter feito alguma operação aqui dentro, só colocando em evidência, produtos notáveis, mas a resposta dessa aqui e que vai estar ali é a mesma. Né? Vamos verificar então aqui qual que é a resposta certa. Então tá, a resposta certa aqui no caso é a alternativa C, né? Porque ele coloca ali raiz quadrada, né? Aí ele coloca o 4 em evidência aqui, então fica raiz quadrada de 4 vezes L mais H, perfeito. Tem esse menos aqui, raiz quadrada, aí ali ele coloca 3 vezes L mais H. Quando eu aplico a distributiva, desse 3 vezes L mais H, eu vou ter 3L mais 3H. Só que ele coloca um mais L no final. Então, aquele 3L somado com L dá o 4L. E o 3H vai estar aqui. Então, isso aqui. Aí, dividido por raiz quadrada de L mais H menos raiz quadrada de L. E o T multiplica tudo isso aqui. Então, o T multiplica todo esse fator aqui. Tá certo? Então, a alternativa C de casa também. Igual a outra. Beleza, pessoal? Obrigado, hein? Forte abraço. Fiquem com Deus. E saibam que a sabedoria tem que ser compartilhada mesmo. Eu tento ajudar vocês o máximo possível. Um abraço.